Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem? Eu estou muito bem na medida do possível, né? Justamente agora que eu comecei a gravar aqui na garagem aqui, surgiu 10 carros aqui praticamente aqui na minha frente aqui para sair, para entrar aqui na garagem de casa e tudo, enfim, né? Eu falo isso que eu fico meio sem graça e tudo, né? Pessoal, é o seguinte, eu queria falar com vocês. Eu não tava planejando fazer vídeo pra isso não, nem nada, mas eu resolvi fazer, né, porque acho que tenho que expressar minha opinião sobre isso por conta de eu ser fã da Ferrari, né? Como todos sabem, já assumi isso uma vez já, que eu sou um grande fã da Ferrari, né? Sou fã da história da Ferrari, sou fã do Enzo Ferrari, né? De todo o status que a Ferrari é e tudo mais. Então, como maior consequência, eu sigo mais páginas relacionadas à Ferrari do que das outras equipes, né? Mas vocês viram aí dessas minhas análises do que achei, graças a Deus, isso nunca atrapalhou eu de ser imparcial, né? De ser um cara assim que reconhece que a equipe tal é melhor que tal, essas coisas assim e tal, ou de que a McLaren mereceu vencer em critério de carro o campeonato de construtores, essas coisas, né? Então assim, para mim, acho que a gente tem que ser justo também. A gente é fã, mas a gente também tem que ser justo, imparcial, que fala, né? É porque eu tenho receio de falar essa palavra, porque pode ser que seja parcial e não imparcial, então pode ser que eu esteja confundindo, então peço perdão aí por estar confundindo as duas palavras, né? Mas enfim, como consequência disso, eu tenho muitas vezes que ver muitas pessoas, assim, graças a Deus, assim, que o fã da Ferrari, ele é muito diferente de alguns fãs, né? Tipo assim, de outras equipes. Que tipo assim, muitas vezes eles preferem, não é o piloto, né? Mas sim o que o piloto faz, né? Tipo assim, os resultados finais, né? Se eles não vão admirar um piloto simplesmente porque ele guia um carro da Ferrari. Os tifosi, né? Eles sempre vão admirar aquele que está guiando a Ferrari e fazendo bonito com uma Ferrari, né? No caso, vencendo corrida com a Ferrari, ou fazendo poles com a corrida da Ferrari, ou sendo regular com o carro da Ferrari, né? Então é isso que é basicamente a torcida dos tifosi, né? Eles são fãs da escuderia e não dos pilotos, né? Eles são fãs do que os pilotos fazem com os carros da Ferrari. Mas enfim, e aí eu ouvi muitos comentários, assim, absurdos na minha opinião, sobre que o Carlos Sainz, ele forjou da Ferrari perder o campeonato de construtores. Porque que acontece? Se o Carlos Sainz ele ficasse à frente do Lando Norris, ele conseguiria vencer. A Ferrari estaria à frente no campeonato de construtores, né? Eu não sei exatamente se isso aconteceria ou não, eu não sei dizer ao certo, né? Mas enfim, eu vi muitos ali falando de que o Sainz ele não fez muita questão de vencer com o carro da Ferrari ali e tudo mais. Ele não fez tanta questão de tentar intimidar o Lando Norris ou coisas do tipo. Isso porque, como eu disse ontem no resumo da corrida, do que eu achei da corrida, em muitos momentos o Carlos Sainz ele estava ali na casa de 2 segundos. Teve um momento ali que realmente o Carlos Sainz estava conseguindo tirar tempo com relação ao Lando Norris. E aí imagino que é por isso que as pessoas têm imaginado esse tipo de coisa. O que eu penso, senhores, é o seguinte, eu dou risada quando eu vejo essas coisas, porque é o seguinte, na minha cabeça, vamos pensar o seguinte, o Carlos Sainz, ele já deixou muito bem claro que ele achou injusto a sua demissão da Ferrari, né? E aí eu lhes pergunto o seguinte, se o Carlos Sainz fez isso para ferrar a Ferrari, me fala o seguinte, me fala assim, como é que alguém em sã consciência, como é que um piloto de Fórmula 1, ele vai evitar uma vitória, ele vai evitar uma vitória em cima do melhor carro do grid, que no caso é a McLaren. Assim, não seria mais bonito pro Sainz demonstrar a injustiça que foi de ter sido demitido da Ferrari, vencendo a corrida? Não teria sido
algo melhor para ele, justamente para falar assim, ó, na minha última corrida pela Ferrari, eu vou vencer em cima do carro, em cima de uma McLaren, que é o melhor carro do grid. Eu acho assim, sabe, pessoal, eu dou muita risada dessas coisas, porque para mim nada me tira da cabeça que ou um torcedor torcedorzaço mesmo do Leclerc, né, como a gente gosta de falar, né, colocando o termo et, né, no nome dos pilotos, né, Leclerczetes, né, como se diz, né. Será que é as Leclerczetes que falam essas coisas, gente? Será que é realmente um torcedor da Ferrari falando esse tipo de coisa? Porque, ao meu ponto de vista, acho que se o Carlos Sainz realmente tivesse ritmo para acompanhar, para superar o Lando Norris, né, no Grande Prêmio de Abu Dhabi, ele com certeza ultrapassaria. Por quê? Porque seria uma vitória tanto para ele quanto para a Ferrari, né? E principalmente para ele, para demonstrar, porque acho que seria a resposta perfeita, tipo assim, olha só isso, na minha última corrida com a Ferrari, demitido de forma injusta, né, o que eu praticamente acho injusto, vencendo pela Ferrari, né, e igualando os números de vitórias, enquanto eu e meu companheiro de equipe, igualando o número de vitórias do meu companheiro de equipe, Charles Leclerc, que vai permanecer na Ferrari ano que vem. Senhores, é o seguinte, eu entendo que muitos talvez tenham mágoa do Carlos Sainz, pelo que houve no Grande Prêmio de Las Vegas e tudo mais. Eu particularmente falando, eu prefiro 1000 vezes o Leclerc, né? Já deixei isso muito claro muitas vezes. Acho que ele tem mais material de campeão mundial, né? Assim, eu não sei como é que vai ser o destino dele e tudo mais, mas assim, né? É justo dizer assim que ele, para mim, ele, na minha visão, claro, né? Não sei a visão de vocês, mas para mim ele tem todo o material para ser campeão mundial algum dia. Claro, vai precisar de carro para isso. Ele vai precisar de carro para isso, né? Porque acho que talento, acho que velocidade, acho que ele olhem o que ele fez no Grande Prêmio de Abu Dhabi, né? Eu acho assim que ele tem essa vontade, né? E assim, acho assim que você vilanizar, né, colocar um papel de vilão para o Carlos Sainz nessa situação é uma coisa que para mim não me é justa, justamente pelo fato de que o Sainz, eu acho que ele se sairia ainda mais em cima, né, vamos dizer assim, individualmente falando, se ele tivesse vencido a porra dessa corrida, né? Então, assim, desculpa o tifosi fanático, desculpa Leclerczete aí, sei lá, que pensa desse tipo de coisa, mas, cara, é ridículo você pensar isso. Assim, respeito, né, talvez alguém veja aí esse vídeo aqui e ache realmente que o Sainz fez isso mesmo e tal, mas, cara, eu juro pra você que eu não vejo nexo o Carlos Sainz ter feito isso, né? Porque, como eu falei, o cara ia fazer isso em cima de um carro da McLaren, né, que é o melhor carro do grid. Ele iria fazer isso na corrida de despedida dele da Ferrari, né? Ele que foi, mais uma vez dizendo, demitido de forma, ao meu ver, clara e injusta, né? Então, assim, cara, uns comentários assim que a gente dá risada de ver, porque não é certo a gente pensar desse jeito. Para mim, o Sainz tentou, né? Para mim, ele fez a parte dele. Acho que temos que reconhecer que ele fez a parte dele, né? Assim como o Leclerc também fez, né? Só que a McLaren tinha muito mais ritmo. Na minha visão, inclusive, eu chego até a achar que o Lando Norris muitas vezes fazia isso de propósito, justamente para gerenciar melhor o equipamento que ele tinha, para induzir o Carlos Sainz a gastar mais os seus pneus, para ir o Lando Norris, né, poder ir mais adiante, né? Na minha opinião, acho que o Lando Norris, inclusive, fez uma corrida perfeitamente bem administrada, né? Onde ele soube, na minha humilde opinião, fazer isso, né? Agora, dizer que o Carlos Sainz não quis vencer para não dar o privilégio da Ferrari vencer o campeonato de construtores, cara, numa boa, eu acho assim que pensando, não há uma maneira de pensar de que isso seja racional de se imaginar, velho. Não há uma maneira, tanto pensando em quesito da Ferrari, quanto pensando em quesito do próprio piloto Sainz individualmente falando, né? Porra, seria a resposta do século, a resposta de uma injustiça que houve a ele.
Seria a melhor resposta da história. Na minha visão, assim, tô exagerando, né, claro, mas seria uma resposta épica do Carlos Sainz. Seria muito bom isso para ele. Por que o cara estaria forjando a não vencer uma coisa que ele, tecnicamente falando, na cabeça desses caras, que ele teria condição de vencer, gente? Não entendo esse raciocínio. Desculpa, mas eu não consigo entender alguns raciocínios desses caras. Vamos abaixar a bola, vamos entender que ele fez o que ele tinha que fazer, né? E encarar os fatos de que, tipo assim, ele fez o que podia, mas o carro da McLaren tinha muito mais ritmo. E isso era nítido desde os treinos livres. Desde os treinos livres, a McLaren estava bem melhor do que a Ferrari. A McLaren, inclusive, estava, nesses últimos 2 GPs, a McLaren estava muito melhor, inclusive, do que a Ferrari, né? Mas, né, enfim, né, cada um pensa da maneira que for aí e tudo, mas eu particularmente penso que é uma idiotice alguém imaginar que o Carlos Sainz tenha perdido uma corrida de propósito só para não dar o título à Ferrari, né? É algo ridículo isso, sinceramente, de se imaginar. Eu não consigo imaginar uma coisa tão minúscula quanto essa. Desculpa, se você pensa assim, com todo respeito, discordo da sua opinião, mas, cara, é muito minúsculo a gente pensar nisso. É muito querer forçar a barra, é muito querer dar um papel de antagonista pro Sainz, por querer imaginar esse tipo de coisa, sinceramente. Então é isso aí, pessoal, é isso que eu particularmente penso aqui, tá? Gostei de compartilhar aqui com vocês, porque eu vi isso aqui, eu dei risada quando eu vi isso aqui. Eu dei risada, sério, eu não consigo imaginar esse tipo de coisa vinda do Carlos Sainz, tá? Então assim, no mais, acho que é tudo, acho que é isso apenas que eu tenho a dizer a vocês, tá? Mas é isso aí, pessoal. Um fortíssimo abraço a todos e falou, é nóis.